Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Mães que Ensinam de Verdade. Esse é o projeto onde eu te entrego estratégias, dicas para você conseguir ensinar o seu filho a ler e escrever em até 6 meses. Eu sou o professor Antônio Alves e hoje, pessoal, ótimo. Hoje eu vou falar sobre como eu desenvolvi um método que ajuda as mães a ensinarem os filhos a lerem e escreverem em até 6 meses. Quero falar um pouquinho da minha história também, porque eu sei que muitos aqui me acompanham já há mais tempo e eu quero que isso fique registrado aqui. Por quê? Porque um dia eu era professor só lá na sala de aula presencial. Depois eu vim para a rede social, né? E um dia eu tive um seguidor, uma seguidora, 2, 3, 4, 5, 10 mil. Um dia eu tive um aluno, né? Então hoje eu tenho mais de 5 mil alunos. Um dia eu tive uma pessoa lá na nossa comunidade do Telegram. Hoje a gente tem mais de 7 mil pessoas lá. E eu quero registrar isso aqui por quê? Porque são pequenos marcos na nossa vida, na nossa história, que trazem... que eles costumam representar um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? É o momento onde tudo começa a mudar, né? É o momento onde tudo começa a mudar. É aquele ponto num gráfico que marca o meio da trajetória ali entre a queda e a subida, vamos dizer assim, né? Pode ser o contrário também, mas vamos falar da subida, né? E eu quero aproveitar, eu quero deixar registrado isso aqui nessa live, porque um dia a gente vai fazer um corte sobre isso. Já que hoje eu vou falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da origem do método, de como eu desenvolvi, como eu pensei esse método, como a gente chega até aqui, né? Porque é fácil falar, tenho 5 mil alunas hoje, tenho centenas de mães lá no programa, nos mini cursos, é fácil, mas eu quero registrar isso aqui para que um dia a gente volte aqui, faça esse corte. Cada momento traz ali um aprendizado significativo pra gente, e eu tô num momento muito bacana, né? Tô com uma equipe nova e eu quero citar eles aqui. Eu quero agradecer ao Murilo, ao Elielson, que estão fazendo uma diferença muito grande no meu trabalho. Uma equipe sensacional que está me trazendo um trabalho, que está me dando um trabalho gigantesco. Eles estão me dando muito trabalho, porque eu tô tendo que aprender muita coisa nova. Mas é uma galera que está vindo, enfim, para somar muito com o meu trabalho, para gerenciar tudo que eu faço. E quero agradecer e registrar isso daqui para que fique guardado nesse momento, para que lá na frente a gente volte e relembre isso com outro olhar também. Então, não podia deixar de dar continuidade sem citar esses dois caras sensacionais aí que entraram na minha vida e que estão fazendo a diferença no trabalho que eu entrego para vocês. Mas vamos lá! Como eu desenvolvi esse método, né, que ajuda mães a ensinarem os filhos a lerem e escreverem em até 6 meses? Primeiro de tudo, quem assistiu, né, a Jornada das Mães que Ensinam, viu que eu falei um pouco sobre isso. Então, primeiro de tudo, pessoal, eu nasci na cidade de Londrina, aqui no estado do Paraná mesmo, tá? Eu venho de uma família simples, de uma família pobre, de uma família humilde mesmo. A minha mãe e meu pai sempre trabalharam muito, de sol a sol, muito mesmo, né? Meu pai a vida inteira, meus pais são vivos. Meu pai a vida inteira foi um empreendedor, sempre tentou empreender. Meu pai, infelizmente, não deu muita sorte nos negócios, né? Ele foi meio que pela intuição. Meu pai é um excelente cozinheiro. A comida do meu pai é sensacional, mas nos negócios ele acabou não dando muito certo os empreendimentos dele. Minha mãe também sempre trabalhou, né, para outras pessoas, mas ela acabou passando no concurso público e ela atua hoje dentro de escolas, né? Então, parte do que eu sou hoje veio muito da influência da minha mãe. Minha mãe, ela não se formou, ela fez um magistério inicialmente lá atrás. Olha que história louca, gente. Talvez alguém se identifique aí. O meu pai, quando a gente era muito jovem, né, criancinha, ele era aquele homem assim bem machistão mesmo e bem difícil e não deixava minha mãe estudar. Aí o que minha mãe fazia? Meu pai saía para trabalhar, minha mãe às vezes deixava a gente com um vizinho, com um parente, com alguém e ia estudar escondido. E assim minha mãe fez o magistério, gente. Minha mãe fez o magistério escondido do meu pai. Olha que coisa louca, né? Até emociona isso.
Desculpa. Isso tudo é muito bem resolvido hoje. Desculpa, gente, desculpa. É, ah. Ô Murilo, você tinha que colocar isso na história aqui. Tinha que falar disso, né? É, é tudo muito bem resolvido isso. Nem, putz. Mas é porque lembrar da história é bacana, né? Mas vamos lá. Amo meu pai, gente, amo minha mãe, mas quando a gente fala de história, poxa vida, né? Não esperava por essa agora. Mas enfim, minha mãe foi fazer o magistério escondido do meu pai. E meu pai, depois, meu pai viu quanto ele errou nisso, né? Nossa, agradeço a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. Mas meu pai saía para trabalhar e minha mãe foi fazer magistério. E, gente, essa iniciativa da minha mãe mudou a nossa vida, né? Porque minha mãe foi estudar, fez o magistério escondido, todo o magistério. Imagina você passar anos ali estudando escondido do marido. Então minha mãe é uma guerreira, né? Meu pai depois reconheceu o quanto ele errou, o quanto, né? Enfim, mudou a cabeça. Meu pai é outra pessoa hoje, graças a Deus. Mas foi assim que começou a trajetória da minha mãe. E minha mãe começou a trabalhar nas escolas. E ela começou a me levar para as escolas que ela trabalhava. Então eu cresci, gente, dentro das escolas. Eu cresci dentro de um ambiente escolar. Então, se eu estudava de manhã, minha mãe já trabalhava na escola, e minha mãe fez de tudo, gente. Minha mãe foi zeladora de escola, minha mãe foi estagiária de escola, aí minha mãe foi hoje minha mãe é coordenadora pedagógica, depois ela foi fazer pedagogia, mas ela fez de tudo, tá? Ela fez de tudo. Ela passou num concurso, depois ela é efetiva do estado do Paraná, como administrativo. Hoje ela é coordenadora pedagógica de uma escola estadual em Londrina. Mas ela sempre esteve dentro da escola por conta dessa trajetória, dessa insistência dela. Então, se eu estudava de manhã, à tarde, às vezes eu ficava com a minha mãe na escola. Eu conhecia tudo da escola. Eu conhecia... Caramba... Eu conhecia a sala de aula, eu conhecia a sala de direção, eu conhecia a sala dos professores, eu conhecia a sala da zeladoria, onde o pessoal ficava atrás, a sala da limpeza, eu conhecia a escola inteira. Então, desde muito pequenininho, eu cresci com uma visão total da escola. Eu sabia tudo o que acontecia dentro da escola, desde muito pequenininho mesmo. Desde muito pequenininho. Por quê? Minha mãe trabalhava lá. E aí, gente, enfim, a gente foi crescendo. O fato da minha mãe ter insistido em estudar, em buscar uma graduação, em buscar se qualificar, foi o que, olha, salvou a nossa vida, porque na medida que meu pai vinha tentando empreender e sofrendo muitos desafios, isso abalou a gente muito financeiramente, então sempre faltou de tudo. Muita dificuldade mesmo, gente, muita dificuldade mesmo, assim, de ter vezes, de não ter água em casa, de não ter luz em casa, de coisas assim, difíceis mesmo, né? Eu sei que boa parte da população brasileira passa. Então, talvez quem olhe para o que eu mostro hoje no Instagram, para o que a gente vive hoje, não entende, né? Mas é uma história longa, uma história longa. Mas essa insistência da minha mãe em estudar e se formar foi o que garantiu, por meio do salário dela como funcionária pública, ou seja, uma previsibilidade, o fato da nossa garantia, né, o financeiro ali. Mas fato é que, uma vez que eu cresci dentro da escola, isso foi me dando a sensação de que, nossa, eu gosto da escola. Às vezes eu nem era muito bom aluno no começo, mas eu gostava de estar na escola, porque minha mãe estava o dia inteiro na escola, falava de escola, vivia escola. Então a verdade, gente, é que eu tenho 32 anos e eu tenho 32 anos de escola, tá? Porque desde que eu nasci, eu tô dentro da escola com a minha mãe. Desde que eu nasci, eu tô dentro da escola com a minha mãe. E quando chegou a época, final do ensino médio, de eu fazer vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz não foi para ser professor. E eu não passei no meu primeiro vestibular, tá, gente? Eu passei no meu terceiro vestibular. É que, na verdade, assim, eu fiz um vestibular no segundo ano do ensino médio, nem precisava fazer. No segundo ano do ensino médio, eu prestei vestibular para direito, no meio do ano. Por quê? Porque tava na modinha, todo mundo queria fazer direito, o pessoal da minha rodinha, não, fazer direito, ser advogado, então não tinha nada a ver comigo. Fiz direito, meio que sem estudar ali, segundo ano do ensino médio, despreparado, total. Aí, no final do ano, eu prestei para história, no final do segundo ano, tá?
prestei para história. Não passei. Fiquei bem próximo, eu fiquei ali em 20º, mas eram 12 vagas, alguma coisa, mas fiquei bem próximo ali. E aí, no ano seguinte, no terceiro ano, final do ano, foi quando eu fiz pedagogia, e aí eu passei com bastante facilidade entre os primeiros ali, sem usar nota de Enem, nada, né, na raça, quase gabaritei a prova de redação, sempre fui muito bom em redação, e entrei em pedagogia. Me formei em pedagogia, depois eu fiz história também, fiz mestrado em educação, fiz algumas especializações, enfim. Então, essa minha trajetória, ela mostra que, primeiro, a escola ela não entra na minha vida só quando eu vou para a universidade. Não, a escola ela entra na minha vida lá quando a minha mãe começa a estudar escondida do meu pai, coitada. Né? Então é aí que a escola entra na minha vida. E depois eu tive, gente, minha mãe tá viva ainda, mas eu agradeci a minha mãe. Agradecer minha mãe tá difícil. Por quê? Eu não percebo. Olha que coisa louca, né? Hoje é muito claro para mim o quanto a minha mãe, e talvez você não perceba, quanto o seu pai e a sua mãe te influenciou, por mais que você não quisesse. E de maneira positiva. Hoje eu percebi, mas eu demorei muito tempo para perceber que, caramba, eu me apaixonei, eu escolhi estar dentro da escola e trabalhar na área da educação e atuar com crianças porque a minha mãe me criou dentro da escola. Então a minha visão de escola, desculpa a arrogância, mas é mais do que a de um professor, é mais do que a de um técnico, é de alguém que conheceu a escola em todas as suas pontinhas. Da zeladoria, a cantina, tudo. Eu conheço tudo dentro de uma escola. Absolutamente tudo. Porque minha mãe me criou ali dentro. E aí, antes da gente entrar no método, já vou falar do método, sei que eu já falei demais essa parte. Quando eu me formei, na minha primeira graduação, né, que eu fiz pedagogia e depois eu fiz história. Quando eu me formei, minha mãe me... Caramba. Pra quem me conhecendo agora tem que saber, eu sou bem emotivo mesmo. Mas eu não tava esperando ficar assim agora, não. Mas tô vindo de uma semana de virose aí, meio mexido, talvez seja por isso também. Eu não sei vocês, mas na verdade eu nem sabia disso. Existe aí uma tradição que, né, tem o anel de formatura. Alguém aí se formou e ganhou algum anel de formatura, alguma coisa assim? E eu só fiquei sabendo disso porque quando a minha namorada na época se formou, Juliana, minha esposa hoje, ela ganhou um anel de formatura do avô dela, um anel de ouro, bonitão, uma coisa, né? Geralmente é um marco, né, para essa transição, né? O tal do anel de formatura. Quem não ganhou? Vocês sabiam disso ou não? Exatamente, Cliane, exatamente. Exatamente. E a minha esposa ganhou o anel de formatura, lá, acho que do vô dela. A Juliana entrou e agora foi do vô, né, Ju? Foi do vô? Que você ganhou o anel de formatura? Acho que foi do vô. Mas enfim. E minha mãe chegou pra mim, quando eu me formei, eu vou soltar um story do dia da minha formatura. Depois eu vou soltar um story com a foto minha, ganhando dos avós, do meu pai e da minha mãe desse dia, tá? Eu lembro até hoje. Ah, Murilo, que você colocou esse tema hoje aí, cara? Eita. Enfim, mas eu não ganhei. Por quê, gente? Meus pais não tinham condições de comprar nem o mais simples dos anéis, nada nesse sentido, né? Aí minha mãe veio com uma caneta. Se eu soubesse que eu ia contar essa história com tantos detalhes, eu tinha separado essa caneta. Minha mãe me veio com uma caneta. E ela falou assim pra mim, filho, ela falou assim, filho, eu não tenho condições de te dar um anel, a gente não tem condições.
de te dar um anel, te dar alguma coisa assim, mas eu queria te dar essa caneta. Você se esforçou muito, eu queria que isso fosse um símbolo, né, desse momento. E ela me deu essa caneta. Beleza. E aquilo, naquele momento, ainda falei, nossa, mãe, eu nem sabia, né? Que as pessoas ganhavam um anel de formatura. Esse tal desse anel. Mas, enfim. E eu tenho essa caneta até hoje, não funciona mais, uma caneta simples que minha mãe me deu, mas o valor não está no valor da coisa, mas no valor emocional que aquilo carrega. E aquilo foi muito importante para mim. Então, a minha base para entender o que é escola, ela vem primeiro de uma transformação verdadeira, real, que eu vi dentro da minha casa. Eu vi a nossa realidade ser transformada por uma educação verdadeira, por uma educação de valores, por uma educação ali, ó, com pais simples, que fizeram tudo o que podiam, mas que tinham clareza do que queriam para os seus filhos, né? E eu vi minha mãe estudando, meu pai fez até a quarta série, antiga quarta série, né? E sempre trabalhando de sol a sol, mas eu vi. Então o que eu falo para vocês aqui hoje, antes de ter vivido isso, eu aqui na minha realidade, eu vi a minha mãe transformar a realidade dela, nossa realidade, por meio do estudo, por meio do conhecimento, por meio da cultura. Eu vi isso acontecer. Então esse foi o maior exemplo. Quando eu falo para vocês, pessoal, a alfabetização é o futuro da sua criança, é isso, eu vi isso, é porque eu tô vendo há 32 anos isso acontecer. Há 32 anos eu vi isso acontecer na minha família, com a minha mãe, acontecer com a minha vida. Então, nós morávamos numa casa, eu lembro que quando a minha mãe começou a fazer o magistério escondido, nós morávamos numa casinha de 3 cômodos. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E eu lembro que nós morávamos numa avenida... Posso estar errando a casa, mas eu lembro que essa era uma das casas. Gente, não dava assim... Era uma casinha de 3 cômodos que eu tinha que dormir na sala, não tinha quarto para todo mundo. E fazia divisa com a cozinha. E eu lembro exatamente assim, da minha mãe... Meu pai saía para trabalhar, eu dormindo... Minha mãe acho que fingia que estava ali na cozinha fazendo alguma coisa. Em seguida, minha mãe pegava, passava por mim, dava um tchau, deixava eu e minha irmã sozinha. Ficava, com 5 anos de idade, eu ficava sozinho. 3, 4, 5 anos de idade, eu ficava sozinho em casa com a minha irmã, que já devia ter uns 10 nessa época. Minha mãe corria para ir estudar. E aí eu falo porque é muito fácil hoje. Hoje eu moro num condomínio fechado. Hoje eu moro numa chácara, eu moro num espaço diferente, mas é disso que eu tô falando. A educação transforma. E quando eu quero materializar para vocês, a educação transforma a sua mente, a cultura, os valores. A educação transforma a realidade material de uma pessoa. Transforma a vida. E eu não tô falando desse papinho furado, muitas vezes, que o progressismo tenta colocar pra gente, não, a educação resolve tudo. Não é só a educação que resolve tudo, tá, gente? Vamos deixar isso muito claro. Porque junto com esse processo de formação intelectual, vem os valores que estavam dentro dessa família. Ok? Tem os valores. E isso é importante frisar. Muito bem, então eu fui fazer pedagogia, fui fazer história, fiz tudo isso, só que eu não conheci, gente. Eu não conheci o método fônico na minha graduação. Dificilmente um professor vai conhecer o método fônico fazendo pedagogia. Não faz. Por quê? Porque é um método considerado mais conservador. Eu vim conhecer o método fônico por acaso, por necessidade. Já na graduação eu estava dando aula particular, tinha lá uma aluna com dislexia, uma aluna que estava me dando muita dificuldade para alfabetizar, né? Essa aluna não avançava. E, gente, eu precisava alfabetizar aquela aluna, como eu falei na semana passada, eu precisava do dinheiro, eu precisava dar resultado. E por um acaso, eu vi uma palestra no mural do curso onde eu fazia pedagogia, que falaria sobre o método fônico. Acabou que eu fui, me apaixonei, assisti essa palestra, me apaixonei pelo método fônico, e aprendi o método fônico, vim desenvolvendo, fui levando para a sala de aula, comecei a trazer ele online, mas
O que eu percebi ao longo desses anos todos, e já no início, era que o método fônico sozinho, gente, ele não era capaz de resolver, de ensinar uma criança a ler e escrever em 6 meses, de lidar com todos os desafios. Por quê? E aí vocês me digam se eu estou errado ou não. Porque o maior desafio de uma mãe em casa, muitas vezes, não é só ensinar a ler e escrever, não é só a técnica, não é só o material. É lidar com desobediência, desorganização, indisciplina, falta de atenção, concentração, lidar com vício em telas, os vários estímulos que a gente tem ali ao redor desse processo de aprendizagem. Então, o que eu fiz, gente? Diante dessa minha história, onde, por meio da minha mãe, eu conheci a escola por dentro de todas as formas. Eu vi a educação transformando a nossa realidade, né? Eu vi tudo isso acontecendo. Eu começo a dar aula lá já nos primeiros anos de graduação, eu olho os métodos que estão dentro da escola, eu falo, isso aqui não funciona. Nós temos dados que mostram que não funcionam. Eu conheço o método fônico eficiente, mas aí eu entendo que ele não é suficiente para ensinar uma criança a ler e escrever, porque não é só técnica, é também o comportamento, organização, rotina. E aí eu começo a desenvolver pilares, ou seja, todo um processo de organização que eu junto com o método fônico, tá? Para daí sim entregar para vocês, mães, algo eficiente para fazer os filhos a ler e escrever em casa. Então eu não estou falando aqui de algo que eu criei ontem, que começou ontem, não. Estou falando de algo que tem procedência. Estou falando de algo que começou há 32 anos atrás, na verdade, na minha vida. Então, o método fônico ele é excelente, mas é necessário entender que os pilares que eu venho apresentando para vocês, eles são mais do que suficientes para que eu complemente um método que ensina a ler e escrever com eficiência, mas que vai te garantir que o seu filho tenha tempo de atenção, capacidade de concentração para poder olhar para o que o método fônico entrega e fazer essa criança ler e escrever em até 6 meses. Porque uma criança que não presta atenção, você pode ter a melhor atividade do mundo. Se essa criança não presta atenção, ela não vai aprender a ler e escrever, gente. Se essa criança não está com uma capacidade de concentração minimamente adequada à sua faixa etária, ela não vai conseguir ler e escrever. Entendem? Porque só o método fônico, por si só, ele não vai resolver esse problema. Então o método fônico ele é essencial. Mas sem os pilares que eu estou mostrando para vocês, que eu crio para olhar para a realidade da criança atual e entender como eu vou intervir na realidade dela, com esse monte de estímulos que ela tem, para fazer ela prestar atenção e ajudar ela a aprender de verdade, tá? Sem isso, material e método não funciona. Tá? Então, mais uma vez, você pode ter o melhor material, o melhor método, se eu não tiver bons pilares que vão dar base de sustentação para esse método acontecer, a criança não aprende. A criança não aprende. Ah, eu tenho um bom livro. Então, eu vou ler um bom livro para a criança. Se a criança não prestar atenção na história que você está contando, tá? Ela não vai entender. Então, você precisa primeiro entender como eu faço essa criança prestar atenção. Como eu faço essa criança olhar para mim com um nível de atenção que lhe permita aprender. Porque, gente, uma coisinha, ó, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Não adianta a criança só estar olhando para você. A chance de que a criança esteja olhando para você, mas não esteja entendendo nada do que você esteja falando, é grande. É muito grande, tá? Então, eu preciso que a criança esteja olhando para mim, prestando uma atenção a um nível que me permita ensinar. Um nível que me permita fazer com que a informação que eu passe para ela não só entre por aqui e saia por aqui. Como que eu faço isso? Indo para os pilares que eu costumo apresentar aqui para vocês. Estabelecendo rotina, organização, sistematizando esse método para que ela tenha interesse pela aprendizagem. E não só para que eu jogue o material na frente dela, acreditando que isso por si só vai fazer ela aprender. Não, tá? Então eu preciso organizar toda uma rotina para que ao olhar para mim ela também me dê atenção. E é por meio dessa atenção dirigida de maneira intencional que ela vai iniciar o processo de aprendizagem. Ok? Gente, deu o nosso tempo. Hoje eu queria falar um pouco disso com vocês, né?
sobre um pouquinho sobre a minha história. Acho que isso eu nunca tinha falado por aqui. Como eu falei para vocês, o método fônico entra na minha vida já na graduação, mas eu percebo o quanto ele não é eficiente sozinho. Introduzo e começo a criar as minhas estratégias de rotina, de organização, para que as mães, para que os meus alunos comecem a aprender de verdade junto com esse método. Mas eu vivo a educação desde sempre. Desde sempre. Eu vivo a escola desde sempre. Tá? E eu agradeço aos meus pais, eu falo da minha mãe aqui porque é com ela que eu tive inserido lá, mas não tem como eu não agradecer aos meus pais, agradeço a Deus primeiro, mas aos meus pais por tudo que fizeram por mim até aqui. Né? Eu falo de uma educação com método, uma educação com pilares, mas eu falo de uma educação com valores. Mas antes disso, antes de eu estar aqui falando para vocês sobre como educar os seus filhos, eu coloco isso em prática na vida dos meus filhos. Antes de estar aqui falando para vocês sobre como educar e ensinar os seus filhos, eu coloquei isso em prática na vida dos meus alunos. Antes de educar e falar sobre como ensinar os seus filhos, eu busquei ser um bom filho. Tá? Então, não tem sentido eu falar sobre paternidade, não tem sentido eu tentar ser um bom pai antes de tentar ser um bom filho. Ok? Então, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho dessa história. Também não sou perfeito, já pedi muito perdão pros meus pais em relação a tudo que eu errei na vida. E é isso, né? Faz parte da vida. O importante é a gente reconhecer. Mas eu quero agradecer vocês. Esse é um pouquinho da minha história. Com o tempo, eu vou compartilhando mais com vocês. Já falei bastante. E é isso. É isso que eu tinha para falar hoje. Gente, que Deus abençoe vocês. Perdão aí pelos momentos que eu acabei me emocionando mais, mas eu gosto de mostrar a coerência, a história, como eu cheguei até aqui com vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até mais. Se der tempo, se for possível, eu quero ver se eu abro mais uma live amanhã, tá? Amanhã às 11h30 também. Vou tentar abrir mais uma live para falar de mais um tema que eu quero aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês e até mais.